educadores do Enem. E o nosso tema de hoje, malária, a doença negligenciada. Uma doença das mais negligenciadas na história da humanidade. E nós vamos falar um pouquinho sobre protozoários e protozooses. Acompanhe conosco. A malária, essa doença negligenciada, que é provocada por um protozoário, segundo a OMS, essa doença ela é uma doença negligenciada que é provocada por um micro-organismo, assim como outras doenças negligenciadas que têm agentes infecciosos ou podem ser parasitas que são considerados endêmicos em populações geralmente de baixa renda. Então essas enfermidades também apresentam indicadores inaceitáveis de investimento, reduzido especialmente em pesquisas, produção de medicamentos e seu controle. E uma coisa muito interessante, como que o Enem tem abordado. É assim que cai no Enem. E aqui nós convidamos você para juntos estarmos resolvendo uma questão muito legal sobre protozoários e protozoários, sobre malária. Se você olhar esse mapa na tela, nós temos aqui um indicativo bem interessante. No cinza mais escuro, nós temos uma área onde ocorre a transmissão da malária. No cinza mais claro, nós temos uma área com risco limitado. E na área branca, nós vamos ter uma parte muito grande do planeta sendo representado por essa área branca. E eu te pergunto, o que você acha que tem de especial nessa área branca? Por que não tem malária naquela região? E aí nós temos que entender o que é a malária em si. A malária é uma protozoose causada por um protozoário e transmitido ao homem especialmente pela picada de um mosquito chamado Anopheles dhallingae fêmea. Olha que interessante. Se nós não temos uma área branca de transmissibilidade, provavelmente o que não existe na região é o mosquito. E olhem só, nessas áreas brancas que estão se afastando mais para os polos, com grande latitude, tem um outro problema que é a baixa temperatura. Lembre-se que em lugares de grande latitude, nós vamos ter, de um modo geral, temperaturas mais baixas. Então, por exemplo, na Argentina, nós não temos malária. Agora, na região norte e nordeste do Brasil, nós vamos ter a malária. Vamos lá. O que a questão do Enem reserva para nós? Esse é o nosso tema gerador. Vamos lá. O mapa mostra a área de ocorrência da malária no mundo. Considerando-se sua distribuição na América do Sul, a malária pode ser classificada como... Gente, vamos voltar para o mapa. Na América do Sul, o Brasil, o Peru, o Equador, o Paraguai, a Argentina. Se você olhar, tem malária em todos esses países? A Venezuela, vamos ter malária em todos eles? Não. Por exemplo, na Argentina não tem. Então, o Uruguai não tem caso de malária, é o que o mapa está mostrando. Então, quando ele diz o mapa mostra a área de ocorrência da malária no mundo, e ele está restringindo, considerando a distribuição na América do Sul, a malária pode ser classificada como? Vamos lá. Endemia, pois se concentra em uma área geográfica restrita desse continente. Ela é uma peste, já que ocorre nas regiões mais quentes do continente. Ela é uma epidemia, já que ocorre na maior parte do continente. É um surto, pois apresenta ocorrência em áreas pequenas. Ou é uma pandemia, pois ocorre em todo o continente. Vem aqui comigo. Agora, para responder essa questão, você precisa de 3 conceitos importantes. O que é uma epidemia, o que vem a ser uma endemia, o que vem a ser uma pandemia. Epidemia é um surto. É um grande número de casos proporcional a um período anterior em um curto espaço de tempo. Então, um grande número de casos proporcional a um período anterior em um espaço de tempo menor. Por exemplo, vamos imaginar que numa cidade não tinha nenhum caso de meningite. De repente apareceram 3 casos. Nós temos 300% de aumento. Isso é uma epidemia. É um grande número de casos comparado ao período anterior, que não tinha nenhum. Agora, endemia. O que é uma coisa endêmica? Uma coisa endêmica é uma coisa típica de um local. Quando a gente fala, por exemplo, em endemia, no Brasil nós falamos na malária. Aonde? Em todo o Brasil? Não. Na região norte, centro-oeste, parte do nordeste.
Então ela é típica da região por quê? Porque tem alguns fatores que favorecem, esses fatores são ambientais. Então a endemia, você tem um número de casos que pode ser grande, característico de uma certa região. E o que é uma pandemia? Pandemia é quando uma epidemia ou mesmo uma endemia tem um alcance pan, mundial ou continental. O prefixo pan significa exatamente isso, mundial ou continental. Então a malária, se nós olharmos no mapa, a malária vai representar o que para nós? A malária vai representar uma endemia. Uma peste, já que ocorre nas regiões mais quentes do continente, e aqui nós temos lá a peste bubônica ou peste negra. O fato de ser uma peste não significa que ela está numa região mais quente. Tá? Uma epidemia, já que ocorre na maior parte do continente, não ocorre na maior parte do continente. E não é só um surto. Nós temos casos típicos que caracterizam a região. Então não é um surto, epidemia e surto são sinônimos. É uma pandemia, tem em todo o continente? Não é. Portanto, é uma endemia, pois se encontra concentrado em uma área geográfica restrita desse continente. Portanto, nós vamos ter aqui como alternativa correta a letra A. Noções de epidemiologia são importantes para entendermos malária e outras protozooses ou protozooses, doenças provocadas por protozoários. E olha que interessante aqui. Aqui você observa na tela um gráfico que mostra exatamente o que é uma epidemia, que é um surto, um grande número de casos em um curto espaço de tempo comparado a um período anterior, e uma endemia, que é um número mais ou menos constante de casos num determinado tempo, num determinado local, que tem algum fator que favoreça esse número de casos. No caso da malária, nós vamos ter um detalhe muito importante, que é a questão relacionada à temperatura, à mata, à umidade que se encontra nesta região. Agora, quando nós avaliamos alguns aspectos sobre epidemiologia, é importante destacarmos também que a malária, essa doença negligenciada, ela é provocada por um protozoário chamado Plasmodium. O gênero é o Plasmodium. Pode ser o Vivax, que causa uma febre terçã, ou seja, a cada terceiro dia. O Plasmodium falciparum, febre quartã, a cada 4 dias. Plasmodium ovale, uma febre terçã, que ocorre na África. E o Plasmodium malariae, uma febre quartã. No Brasil, nós temos por volta de 500 mil de casos de malária todos os anos. E, claro, a nossa área endêmica é a Amazônia. Então, os fatores que favorecem a temperatura elevada, a umidade, a mata, a água parada e assim por diante. Agora, a malária, se você observar nesse esquema, nós temos uma coisa muito importante que eu quero chamar a sua atenção aqui. Um detalhe extremamente relevante é que na malária nós temos 2 hospedeiros. Um mosquito chamado mosquito prego, que é o mosquito Anopheles darlingi. Anopheles darlingi fêmea. O mosquito prego é o hospedeiro chamado definitivo. E o homem é o hospedeiro intermediário. Por quê? O hospedeiro definitivo é aquele que contém o parasito ou parasita quando ele se reproduz de forma sexuada. E o hospedeiro intermediário é aquele que contém o parasito ou parasita quando ele se reproduz de forma assexuada. E no interior do mosquito ocorre a fase sexuada de reprodução. Na verdade, no interior do mosquito tem uma fase sexuada e uma assexuada. E a fase assexuada, unicamente assexuada, é no homem. Então, o homem é o hospedeiro intermediário e o mosquito é o hospedeiro definitivo. O ciclo é um ciclo heteroxeno, porque tem 2 hospedeiros. Se você observa nessa tela, você observa que o mosquito pica o homem e joga dentro do homem uma forma chamada esporozoito. O esporozoito cai na corrente sanguínea e vai até o fígado. E lá ocorre um processo de multiplicação, gerando estruturas, primeiramente trofozoitos, depois merozoitos, que vão invadir as hemácias, nessa fase eritrocítica. Os merozoitos invadem as hemácias e destroem as hemácias. Você já deve ter ouvido falar que na malária, uma característica marcante é o fato de ter picos febris. Por quê? Quando os merozoitos invadem as hemácias, se multiplicam e destroem as hemácias, eles liberam uma substância chamada hemozoína. E essa substância hemozoína desencadeia febre. Consequentemente, se destroem as hemácias, também é um processo de
anemia relacionada. Quando o mosquito pica um homem contaminado e absorve esses plasmódios, alguns se tornam maduros no seu interior, gerando estruturas chamadas de gametócitos ou gamontes. Acontece a fecundação e novos esporozoítos são formados. Então, no interior do mosquito é feita a fase sexuada de reprodução. E a fase sexuada ocorre no homem e também no mosquito. O mosquito tem duas fases, uma sexuada e uma assexuada. O homem só assexuada. O mosquito é o hospedeiro definitivo e o homem é o intermediário. Outra coisa interessante, outra doença importante, que é uma protozoose, que também é uma endemia no país, é a doença de Chagas. A doença de Chagas, o agente etiológico é o Trypanosoma cruzi, ou seja, quem causa é o Trypanosoma cruzi. Nós temos o hospedeiro, intermediário e vetor, que é o percevejo, conhecido por barbeiro, brocotó, chupão, chupança, que é conhecido por triatoma infestas, né? Temos também do gênero Rhodnius, do gênero Panstrongylos e etc. E o homem é o hospedeiro definitivo. Nesse caso, é muito interessante ressaltar que nós temos uma exceção. O homem acaba sendo hospedeiro definitivo porque ele é o vertebrado. E o barbeiro é o intermediário porque ele é o invertebrado. Por quê? Porque aqui nós não temos fase sexuada e assexuada de reprodução. Ok? O ciclo também é heteroxeno, porque tem dois hospedeiros. E uma coisa muito importante, nós temos vários animais que são reservatórios da enfermidade, como o tatu, o gambá, o cachorro do mato, gatos do mato e vários roedores que podem ter a doença de Chagas. E claro, essa enfermidade, se você olhar nesse ciclo aqui, existirá um tripanossoma, um tripanossoma que é chamado de tripanossoma metacíclico. Esse tripanossoma metacíclico contamina o homem e no interior do homem vai acontecer a multiplicação, especialmente do tripanossoma, gerando os ninhos ou cestos de tripanossoma. Acontece isso aonde? Especialmente no interior das células dos músculos cardíacos, do músculo cardíaco. Portanto, há uma destruição da musculatura cardíaca e isso pode gerar, obviamente, problemas cardíacos, obviamente debilitando essa pessoa para o trabalho. Cabe ressaltar também que o tripanossoma pode afetar o esôfago, pode afetar o intestino, gerando um megacólon. Qual que é o grande problema? É uma doença negligenciada, também é a pobreza. Por quê? O barbeiro que morava na floresta, ele invadiu as casas, por quê? Porque o homem destruiu a floresta e construiu a sua casa de pau a pique, de taipo, de madeira. O barbeiro foi morar aonde? Nas frestas dessas casas. À noite o barbeiro tem comida farta, ele sai, ele pica especialmente no rosto, por isso o barbeiro, ao picar, vai sugando sangue e vai enchendo o tubo digestório de comida. Daqui a pouco ele solta um cocôzinho. E nesse cocôzinho tem tripanossomas metacíclicos. Aí começa a coçar, coçar, coçar e o homem leva essas fezes com tripanossomas para o local da picada. E aí pode até coçar o olho. O tripanossoma pode penetrar pelo olho, gerando o famoso sinal de romanha, parece um terçol. Ou se leva para o local da picada, penetra pela picada. Quando penetra pela picada, nós falamos que a contaminação ela é do tipo passiva. Quando penetra pelo olho, ela é uma contaminação do tipo ativa. Ok? Agora, temos outros protozoários que também promovem doença, mas o que vem a ser um protozoário? Se você quebrar a palavra proto-primitivo, zoário é animal primitivo, mas protozoários não são animais. Eles pertencem ao reino protista ou protoctista. Os protozoários são unicelulares heterótrofos, ou seja, uma única célula e eles se alimentam de um material orgânico pré-existente. Eles não produzem o próprio alimento. Da mesma maneira, eles são classificados conforme a organela de locomoção. E nós temos algumas classificações. Uma delas divide os protozoários em risópodas, onde nós vamos ter, por exemplo, a ameba, os flagelados, onde nós vamos ter, por exemplo, o Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas, os ciliados, como o paramécio que nós temos na imagem, e os esporozoários, que não têm uma organela de locomoção. O causador da malária, o Plasmodium, se enquadra aí. Aqui você observa nessa imagem o paramécio, os cílios do paramécio, o poro, o vacúolo digestivo, o sulco oral, o vacúolo pulsátil que controla a osmorregulação, a membrana plasmática, o citoplasma e um macro e um micronúcleo.
Então nós temos aqui a estrutura básica de um protozoário. E lembrando também que temos várias outras protozooses. Por exemplo, nessa imagem nós temos aqui uma ameba. A entameba, por exemplo, histolítica, causa amebíase. Temos uma outra doença interessante que é a toxoplasmose, né? Que é causada pelo Toxoplasma gondii. A Giardia lamblia, que causa giardíase. A leishmaniose cutânea visceral, né? Que são enfermidades transmitidas por mosquito. Esse mosquito, né? Geralmente do gênero Lutzomia. E também temos uma IST, que é causada pela Trichomonas vaginalis, ok? Então temos inúmeras doenças provocadas por protozoários, que geram o quê? Protozooses. Sintetizando a nossa aula de hoje, nós vimos que protozoários são unicelulares e heterótrofos, causadores de várias doenças denominadas protozooses. Entre as principais doenças, destaca-se a malária e a doença de Chagas. Um grande abraço a todos, professor Cornélio com vocês, educadores do Enem, Ciências da Natureza, Biologia, até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal!